Curso Básico de Espiritismo, Livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FES. Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula dos nossos estudos do curso básico de Espiritismo, que é o nosso segundo livro. É um livro baseado no Livro dos Espíritos, então eu sempre recomendo que você estude também os livros da codificação espírita, codificados por Kardec. Então nós estamos na nossa sexta aula e nós temos 3 temas novamente. Então a gente vai começar falando dos espíritos, né? A primeira parte a gente vai falar sobre a origem e a natureza dos espíritos. A origem. Da mesma forma que o corpo é a individualização do princípio material, o espírito é a individualização do princípio inteligente. E é por isso que Allan Kardec emprega a palavra espírito para designar as individualidades extracorpóreas e não mais espírito, o elemento inteligente do universo. Os espíritos são criados todos iguais, simples e ignorantes, com as mesmas possibilidades de evolução. Porque, sendo Deus justo e misericordioso, jamais poderia criar seus filhos em desigualdade de condições. Tiveram, pois, princípio, uma vez que foram criados, não podendo assim ter existido como Deus de toda a eternidade. Mas, como e quando foram criados, não há como saber. Importa sim saber que, sendo Deus eterno, tem criado sempre. O trabalho da criação não cessa nunca. Assim, há espíritos em infinitos graus evolutivos na sua longa jornada espiritual. Desde os mais simples, ora passando pelos estágios inferiores da escala evolutiva dos seres viventes, ora entrando o nível dos seres conscientes e responsáveis, ora atingindo níveis espirituais mais elevados para finalmente atingir o objetivo pelo qual foram criados, a perfectibilidade. Natureza. Os espíritos são definidos na codificação como sendo os seres inteligentes da criação que povoam o universo fora do mundo material. Isso está no Livro dos Espíritos, na pergunta 76. Entendendo-se por espíritos os seres extracorpóreos que se encontram no plano espiritual adequado ao seu estado evolutivo. São obras de Deus, assim como um quadro é a obra do pintor que executou. Quando o homem faz uma coisa bela e útil, chama-a de sua filha, sua criação. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 77. Consequentemente, os homens também são filhos de Deus, pois são a sua criação. Falta ao homem termos de comparação para definir a natureza dos espíritos. Não se pode dizer que são imateriais. O mais certo será dizer que são incorpóreos. Livro dos Espíritos, pergunta 82. Portanto, o homem é incapaz de compreender a essência dos seres espirituais e somente por um grande esforço pode defini-los. Uma vez criado, o espírito tem diante de si a eternidade. Este fato contraria a corrente materialista, segundo a qual o corpo e a alma desaparecem com a morte, e isto porque lhe é difícil conceber uma coisa que teve começo e não tenha fim. Bom, então aqui ele explica como nós, a origem dos espíritos, né, que nós fomos criados simples e ignorantes, todos iguais, né? Cada um foi evoluindo, né, de acordo com as suas escolhas, né, com o que foi colocado a ele e a nós, né, e nós fomos evoluindo assim. Alguns vão evoluindo mais rápido, outros vão evoluindo menos rápido. Então, por isso, a gente tem essas diferenças aí de evolução, mas todos nós fomos criados iguais, né?
E então vamos lá falando agora do mundo normal primitivo, forma e ubiguidade dos espíritos. Então, mundo normal primitivo. O mundo dos espíritos constitui um mundo à parte, completamente independente do mundo corpóreo. É o verdadeiro mundo, porque é permanente, eterno e sobrevive a tudo. Enquanto o mundo corpóreo se renova continuamente através das reencarnações, com o sucessivo nascimento de corpos de vida efêmera. O mundo espiritual é permanente, pois os seres que o habitam conservam a sua individualidade por toda a eternidade. O mundo dos espíritos é o mundo das inteligências incorpóreas, uma vez que, quando a morte dos corpos pelas enfermidades, pelos acidentes, pelas guerras, pelos fenômenos da natureza e pelos desgastes físicos, os espíritos retornam à sua verdadeira pátria, onde continuam evoluindo para atingirem seu objetivo. O mundo espiritual poderia existir sem o mundo corpóreo, mas há necessidade de ambos, porque um reage sobre o outro. Deus, em sua infinita sabedoria, criou-os para que o mundo terreno seja o educandário dos espíritos, a fim de que possam conquistar e aperfeiçoar as virtudes que os tornarão seres perfectíveis. Os espíritos não habitam um lugar circunscrito no universo, pois estão por toda parte. Não estão encerrados no céu ou no inferno, conforme ensinam as várias religiões. Eles habitam todo o universo, locomovendo-se com incrível velocidade, e estão ao lado dos seres encarnados sem que estes o percebam. Entretanto, existem regiões que são interditadas aos espíritos menos evoluídos. Então, nessa parte, a gente ainda não terminou essa segunda parte, vamos entrar aqui em mais um tema, né? Mas quando a gente fala de mundo normal, primitivo, né? A nossa verdadeira vida não é aqui, encarnados, né? É no plano espiritual. Onde nós temos a liberdade de saber mais informações do nosso espírito, né, sobre as nossas outras vidas, onde nós temos mais informações do nosso perispírito, né, que são todas as outras vidas, são a nossa consciência também do que nós passamos aqui. Mas nós precisávamos, e nós precisamos ainda, estar encarnados para aprender mais, né? Quem me conhece ou quem participou de algum curso, algum tratamento terapêutico comigo, eu sempre falo que nós estamos aqui para evoluir, eu sempre fico repetindo isso. Nós estamos aqui para aprender, né? Então, que façamos a nossa parte para que nós possamos aprender o máximo possível, para que quando nós cheguemos no plano espiritual mais uma vez, a gente consiga dizer, olha, eu consegui subir mais um degrauzinho, né? Aprender um pouco mais. Então, é por isso que nós estamos aqui, né? Forma e ubiquidade dos espíritos. Forma. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, esclarece, com base no ensino dos benfeitores espirituais, que o espírito puro não possui forma limitada e constante aos olhos dos encarnados, mas tem para os demais. Pode-se afirmar, por analogia, que o espírito puro é uma flama, um clarão ou uma centelha etérea. Livro dos Espíritos, pergunta 88. E ubiquidade. Ubiquidade é a faculdade de estar ao mesmo tempo em mais de um lugar. Os espíritos não possuem o dom da ubiquidade no sentido absoluto, pois para isso teriam que dividir-se, possibilitando cada uma de suas partes estar em lugares diferentes simultaneamente. Não pode haver divisão de um espírito, mas cada um deles é um centro que irradia para diferentes lados. E é por isso que parecem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o sol, que não é mais que um, e, não obstante, irradia por toda parte,
e envia seus raios até muito longe. Apesar disso, ele não se divide. Isso está no Livro dos Espíritos também, na pergunta 92. Deduz-se, então, que cada espírito é uma unidade indivisível, que pode lançar seus pensamentos para diversas partes, sem que se fracione por isso, e neste sentido é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Quando o espírito é evoluído, pode deslocar-se no espaço com a rapidez do pensamento. Seu deslocamento é praticamente instantâneo, embora leve pelo menos um átimo para percorrer o espaço. Mas, se for de sua vontade, ele pode inteirar-se da distância que percorre e dos espaços que atravessa, do mesmo modo que pode transportar-se subitamente ao lugar desejado, fazendo desaparecer completamente a distância que dele o separa. Tudo depende da sua vontade e também da sua natureza, mais ou menos depurada. Livro dos Espíritos, página 90. Sendo o espírito imaterial, do ponto de vista da ciência, a substância de que é constituído não se confunde com a matéria conhecida pelo homem. Deste modo, o ser espiritual não está sujeito ao princípio físico da impenetrabilidade, segundo o qual dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço simultaneamente. Deste modo, a matéria tal qual o homem conhece não é obstáculo intransponível para o espírito. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Livro dos Espíritos, página 91. Então, quando a gente fala, né, da forma dos espíritos, né, como nós vemos nos filmes, né, é como se ele fosse transparente, né, e ele não tem a matéria. Então, se ele não tem a matéria, ele pode passar pelas formas físicas, né? Diferente de nós, que não podemos passar por uma parede, que não podemos passar por uma porta, né? Que não podemos passar pelo fogo sem nos queimarmos, sem causar dano à nossa saúde física, né? Então, o espírito ele pode estar em vários lugares que nós, com os olhos da carne, não podemos ver, né? Então, onde nós estamos, pode ter outros espíritos que nós não estamos vendo. Bom, e a terceira parte vai falar sobre o meu reino não é deste mundo. Esse é o tema. Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio e tendo feito vir Jesus, lhe perguntou: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Isso está em João, capítulo 18, versículo 33 a 37. Jesus, nesta passagem evangélica, sabia que os homens ainda não estavam adequadamente preparados para entender e aceitar os valores espirituais. Sua afirmação, embora já deixe apenas entrever aspectos da realidade espiritual, foi por ele ainda demonstrada no decorrer de sua missão como sendo a finalidade superior para a qual deverá voltar-se a humanidade, tornando-se então objetivo das principais preocupações do homem na Terra. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 2. Deste modo, todos os ensinamentos deixados no seu Evangelho se reportam a esta finalidade de caráter transcendental: levar o homem à conscientização de que seu verdadeiro destino está na vida futura. Para tal conquista, torna-se necessário um novo objetivo: a aquisição de valores morais, mais amplos que os acanhados horizontes da vida puramente material. Neste ensinamento está evidenciada a importância da descoberta de novos valores e de uma nova conduta de vida, além de revelar a transitoriedade
das honras e grandezas materiais que o homem busca com tanta avidez. Foi esta a razão que levou a Jesus replicar a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Realmente, não poderia haver qualquer similitude entre o seu reino, onde impera o amor, a fraternidade e a mansuetude, e os demais reinos materiais, onde prevalecem o orgulho, a intolerância, o egoísmo e a incompreensão. Este ensino de Jesus sobre o seu reino, à luz da doutrina espírita, dilata a visão do homem, que não mais se prende ao pequeno mundo que habita, mas distancia seu olhar na imensidão do infinito. Sua concepção materialista de vida se transforma em função dessa nova perspectiva, deixando em segundo plano os valores materiais que tão fortemente afetam a vida do ser humano. Tendo os fariseus perguntado a Jesus quando viria o reino de Deus, ele respondeu: o reino de Deus não vem visivelmente, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo acolá, porque o reino de Deus está no meio de vós. Lucas, capítulo 17, versículo 20. Significativa esta passagem evangélica que vem esclarecer à humanidade que o reino de Deus não está em um lugar circunscrito, com demonstrações de poder ou força, nem aparecerá nesta ou naquela nação, porque está impresso no íntimo de cada criatura. A conscientização desta assertiva de Jesus irá aflorar a partir do amadurecimento espiritual de cada um. O Espiritismo confere ao homem a certeza de que o reino de Jesus se expressa não pelo poder material, mas pela superioridade moral conquistada através de um processo contínuo de aperfeiçoamento e vigilância constantes, a reforma íntima, que não significa necessariamente a renúncia de tudo aquilo que o homem conquistou na vida terrena, mas o enriquecimento espiritual desta conquista. É o prelúdio de um novo estágio evolutivo. Assim, o ensinamento maior que Jesus trouxe ao homem, nesta resposta a Pilatos, é a certeza de que, de acordo com a sua conduta voltada para o bem, terá acesso ao reino de paz e amor por ele anunciado. Olha só que bonito, né? Não sei vocês, mas cada vez que eu estudo mais, eu me encanto mais com tudo isso, né? Então, nessa parte que ele fala que meu reino não é deste mundo, né? Como eu falei na parte anterior, a gente, nossa vida real, né? Está no mundo espiritual e não no mundo material. E quando ele fala, né, que o reino de Deus não vem visivelmente, né? E ninguém vai dizer, está aqui, né? O reino de Deus está no meio de vós, porque nós temos a essência divina, né? Porque Deus nos fez e nos deu o fluido vital, né? E o fluido vital é parte do fluido de Deus. Então, para que nós tenhamos a vida, nós temos este fluido divino em nós. E o mundo divino está em nós, o reino de Deus está em nós. Então, esta consciência que nós despertamos, né, dessa parte espiritual, significa que nós estamos aceitando essa essência, esse fluido divino em nós e aceitando a nossa vida espiritual, né? Tendo consciência de que nós precisamos dessa vida material e progredir o máximo possível com os nossos aprendizados para que nós tenhamos uma vida futura melhor, ou seja, com menos provas, né? Para que nós possamos evoluir também, mas de uma forma mais amena. Sim? Então, esta é mais uma lição que nós aprendemos, que eu considero muito bonita, muito essencial para que nós possamos entender o mundo espiritual e o mundo material, e é por isso que a gente fala, né, que a gente não leva nada daqui do mundo material,
né? Porque quando a gente chega no plano espiritual, a gente não tem nada do que a gente juntou aqui, do que a gente acumulou aqui, a não ser as coisas que nós aprendemos, né? Porque isso é o que a gente leva. A única coisa que a gente consegue levar é o nosso aprendizado, né? A nossa consciência. Então, que nós possamos fazer olhando mais esse lado, né? Como nós possamos evoluir como pessoas, porque nós não conseguimos levar nada de material para o lado de lá. Eu espero que tenha servido para uma grande reflexão esta aula e nós nos vemos na próxima aula. Namastê, Namastate. Curso Básico de Espiritismo, livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.